Você foi induzido ao erro de sacrificar. Olá, pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, porque o que eu falei é verdade. Os pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações estão induzindo você ao erro de sacrificar, porque sacrificar, segundo o que eles ensinam, é errado. Sacrificar os seus bens materiais, dinheiro, ofertas, para adquirir bênçãos. Isso é errado, é barganha, é um engano, é um engodo que eles estão se aproveitando da sua boa fé por causa disso. E você, de forma incauta, ingênua e inocente, está caindo nesse conto, nessa mentira, nessa balela, nesse engano com o qual eles seduzem muitas pessoas. E muitas pessoas começam a acreditar nisso. Ou seja, isso significa o quê? Que as pessoas estão confiando em mentiras, porque essa questão de sacrificar, nesse sentido que eles ensinam, é mentira, é errado. E por que é errado? Porque nas Escrituras já existem muitos textos falando sobre isso. Será que você já leu algum deles? Não? Então, você está sendo conduzido por esses homens. Infelizmente, você está sendo induzido ao erro. Eles se aproveitam disso, eles ficam rindo de você. Você acha que eles gostam de você? Não, eles querem o seu dinheiro, a sua barganha. Então, eles têm uma retórica preparada para fazer isso. Eles usam técnicas psicológicas para te convencer a esse erro. Eles têm palavras prontas, frases prontas para fazer você acreditar nesse tipo de sacrifício, com os quais você supostamente vai adquirir bênçãos, milagres, prosperidade financeira, enfim. Tudo isso é errado. Não tem fundamento nas escrituras em tempo algum. Pelo contrário, o que está escrito é algo contra esse tipo de coisa. Para você não ser induzido ao erro por esses homens insubordinados, que já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, que distorcem o ensino para induzir você ao erro. E isso já está acontecendo há muito tempo por aí nas denominações. Então, se você está em uma dessas denominações, comece a ler as escrituras, que você vai encontrar muitos textos falando para você não sacrificar em tempo algum. Então, isso é bom para você e é bom para mim. Porque ao conhecermos a verdade e nos apegarmos a ela com firmeza, essa verdade vai impedir que nós caiamos nesse conto, nessa mentira. Então, a verdade vai nos firmar na própria verdade. E não existe nada melhor do que encontrar a verdade nos textos das Escrituras, principalmente por aquilo que o próprio Deus falou e, claro, pelo que o próprio Senhor Jesus falou em seu ensino, que é perfeito e eficaz para a sua vida e para a minha vida. Para que dessa forma, baseados no que foi ensinado por Deus e por Jesus, possamos prosseguir de forma fiel, sem dar lugar a ocasião alguma para as pessoas que estão tentando te induzir ao erro de você sacrificar. Sacrificar é errado. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre essa questão, para que agora, a partir de hoje, você entenda isso de uma vez por todas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Preste atenção no que eu vou ler aqui, porque está escrito assim, ó. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele está perguntando, é uma pergunta aqui, ó. A pergunta é: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A resposta seria: Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, e sim em que as pessoas obedeçam a sua palavra. Isso significa o quê? Que você e eu devemos obedecer a palavra dele, aquilo que ele falou. Porque aquilo que ele falou é o que nós devemos obedecer. Esses homens aí hoje que estão ensinando a você a fazer holocaustos e sacrifícios, eles não obedecem mais a palavra do Senhor. E estão induzindo você a não obedecer também. Então, é muito claro aqui, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedecer à palavra de Deus é melhor do que sacrificar. Então, o que você deve escolher é obedecer a Deus e não sacrificar. Porque sacrificar é errado. Obedecer à palavra de Deus é o que é certo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, atender a palavra de Deus para a obedecer é melhor do que oferecer a gordura de carneiros, ou dinheiro, ou qualquer outro bem material que eles insistem hoje em que você sacrifique, com o intuito de que você adquira bênçãos através disso. Tudo ensino errado. Isso é ensino de demônios. Com certeza. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está aqui no livro dos Salmos, Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Está escrito assim, ó: sacrifícios e ofertas não quiseste. Quem não quer sacrifícios e ofertas? O próprio Deus. Ora, se Deus não quer sacrifícios e ofertas, então esses pastores estão te induzindo ao erro claramente. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Então, o próprio Deus abriu os ouvidos da pessoa que escreveu esse salmo aqui. O Senhor tem que abrir os seus ouvidos também, para você ouvir que sacrifícios e ofertas Deus não quer. Ouça isso, é palavra certa para você. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então, Deus não requer isso de ninguém em tempo algum. É muito bem claro e simples. A compreensão é perfeita. Agora, se você se deixar induzir por esses pastores, bispos e apóstolos que estão exigindo de você sacrifícios, aí os seus ouvidos não foram abertos. Você não está ouvindo o que Deus está falando. Você ensurdeceu os ouvidos para ouvir a Deus, está abrindo os ouvidos para ouvir esses pastores, bispos e apóstolos que estão te induzindo a esse erro. Preste atenção nisso. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está também no livro dos Salmos, capítulo 51. Salmo 51. Salmos 51, versículo 17. Está escrito assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Então, o teu espírito e o meu espírito tem que estar quebrantado, humilhado. Não pode existir em nosso espírito orgulho algum, nem altivez, nem arrogância alguma. Tem que estar quebrantado. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus
são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, se o teu espírito for quebrantado, Deus não vai desprezar isso em tempo algum. Ele vai aceitar essa oferta de espírito quebrantado. Agora, sacrifícios de coisas materiais, de dinheiro, para adquirir prosperidade financeira, ele não vai requerer em tempo algum. Ele não aceita isso em tempo algum. É a verdade sendo exposta para você entender claramente. Vou até ler aqui o texto de novo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, é melhor você fazer com que o seu coração esteja compungido e contrito. Se isso acontecer, Deus não vai desprezar isso em tempo algum. Ele vai aceitar essa oferta de um espírito quebrantado. Ele vai aceitar. Então é isso que você tem que entender. É o que está escrito aqui. E nisso não há engano nenhum. É tudo verdade. Expressada aqui de forma bem clara e simples para você entender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 3. Então está escrito assim, exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então, qualquer sacrifício que você faça com o intuito de querer adquirir bênçãos, prosperidade financeira e outras coisas mais, e outros bens materiais, isso é muito inútil, porque exercitar juízo e justiça é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então, você tem que praticar, exercitar juízo e justiça todos os dias de sua vida, porque isso sim é algo mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. É isso que você tem que entender. A palavra aqui é muito clara e simples, não deixa dúvida em ninguém, mas coloca em cada pessoa a certeza e a convicção de que o que se deve fazer é exercitar juízo e justiça. Porque quem faz isso já está conscientizado de que exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. O sacrifício é irrelevante, é inútil, não adianta nada, porque o melhor é exercitar justiça e juízo. É isso que nós devemos fazer dia após dia e não ficar sacrificando. Sacrificar é algo que está sendo feito para te induzir ao erro. Então não cai nesse erro mais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto. Está no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Deixa eu achar aqui. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Esse texto aqui é bem claro a respeito disso. Está escrito assim, pois misericórdia quero. Quem é que quer misericórdia? É o nosso único Deus e Pai. Ele quer misericórdia. Ele quer que você pratique misericórdia, dia após dia. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Ele não quer sacrifício. Ele está dizendo bem claramente. Ele não quer sacrifício, nem de você, nem de mim, nem de ninguém em tempo algum. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, ele quer misericórdia e ele quer o conhecimento de Deus. Isso significa o quê? Que tanto você como eu devemos nos aprofundar no conhecimento de Deus,
no conhecimento de Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais estivermos tendo esse conhecimento, isso é melhor. É isso que ele quer. Ele quer misericórdia, ele quer o conhecimento de Deus. Porque o texto aqui é muito bem claro. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, não adianta sacrificar, não adianta fazer holocaustos em tempo algum. Ele quer misericórdia. Ele quer que tanto você como eu tenhamos o conhecimento de Deus. Isso sim é que faz diferença. Isso sim é o que ele aprova. Ele concorda com isso. Então, não concorde com esses tais sacrifícios que esses pastores, bispos e apóstolos estão tentando sobre a sua vida. Estão querendo de você. Isso é o que eles fazem para te induzir ao erro, para que você não faça misericórdia e nem tenha o conhecimento de Deus. Esse é o intuito deles, que você não faça misericórdia e nem tenha o conhecimento de Deus. Então, é melhor você praticar misericórdia e ter o conhecimento de Deus, porque isso sim é o que Deus aprova. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é que você e eu possamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional, que nós devemos fazer dia após dia, de forma ininterrupta, sem interrupções, é esse: apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto é racional. Esse é o sacrifício que é agradável a Deus. Esse é o sacrifício que ele aprova. E é isso que nós devemos fazer. Então, já está muito bem claro. Os textos aqui foram lidos, foram explicados para a sua compreensão, para a minha compreensão. Para que agora possamos nunca mais dar confiança para esses pastores, bispos e apóstolos que só estão te induzindo ao erro com essa questão de sacrificar. Eles nem sei de onde que eles tiram textos para legitimar essas práticas que eles estão ensinando por aí. Eles tiram não sei de onde. Possivelmente isso é ensino de demônios. É uma falcatrua. É um estelionato, digamos assim. Eles fazem isso para adquirir dinheiro, riquezas. Esse é o objetivo deles. Mas agora tudo já foi esclarecido. Lendo as escrituras aqui e mostrando para você que Deus não requer sacrifício em tempo algum de ninguém. Então, nós devemos entender que o sacrifício perfeito que o próprio Deus aprovou foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, onde ele disse está consumado. Então, esse é o sacrifício perfeito que não se repete nunca mais, é perfeito e eficaz para sempre. Esse é o sacrifício que nós devemos entender. Então, agora, tudo já foi esclarecido. E se você quiser mais, existem muitos outros textos que falam sobre isso. Eu separei aqui apenas alguns, mas existem muitos outros para o seu próprio esclarecimento, para você conhecer a verdade, para você se apegar a essa verdade com firmeza e nunca se desviar dela em tempo algum. Então, isso é o que você tem que fazer. Agora é contigo. Eu espero que você entenda isso, porque essa é uma palavra séria e importante para você hoje, para você não ser mais induzido ao erro
por esses pastores, bispos e apóstolos que só querem te levar para o erro. Então, essa é uma mensagem muito clara. Em nome do Senhor Jesus. Amém.